Bom dia, meus amados, graça e paz. Todos renovados pela fé. À noite eu quero dar uma palavra de gratidão por todos aqueles que conseguiram estar na nossa conferência, participaram mesmo que online, aqui em nosso prédio. Eu quero dar uma palavra hoje à noite sobre a importância que você deu ao estar aqui com o seu irmão. Quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, Evangelho este que estamos aprendendo juntos, riquezas maravilhosas. Então eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 20, e tome também aquela folha de trabalho em que você já recebeu algumas semanas atrás. Quantos estão com esta folha de trabalho aqui em mãos? Quantos não estão com a folha de trabalho? Eita! Quantos não têm a folha de trabalho? Levante bem alto o braço. Quem não tem? Quem não tem, era bom sentar ao lado de quem tem, para você acompanhar, visto que nós não temos mais exemplares, nós entregamos todos. Ou temos, Flávio? Vai ver se tem algum sobressalente. Mantenha a sua Bíblia aberta, mantenha a sua Bíblia aberta, mantenha a folha de trabalho sobre a Bíblia. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Verso de número 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhe disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indagaram contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Saindo eles a Jericó, e eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: que queres que eu vos faça? E responderam: Senhor, que nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos
e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Este é o final do capítulo 20, que você já deve ter lido, e eu fui tão abençoado, mais uma vez, por entender aqui essas 3 passagens. Eu vou tomar emprestado o comentário do primeiro bispo da igreja da Inglaterra, em Liverpool, John Charles Riley, e eu quero aplicar nesta manhã os comentários que ele faz sobre exatamente o que acabamos de ler. Primeiro comentário que ele faz, e eu destaquei aqui algo valiosíssimo para o meu e o seu coração, foram as 10 situações que levaram Jesus à cruz. 10 episódios que marcaram, que antecederam a crucificação de Jesus. Primeiro, a traição de Judas, um dos seus 12. Vá conferindo, se você tiver aí um lápis, uma caneta, é bom você anotar. Segundo, vou repetir. Está faltando um? Traição de Judas, perseguição dos sacerdotes, julgamento injusto, zombarias, açoites, coroa de espinho, a cruz, os cravos, a ponta da lança. Verso de número 5 e 6. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos, e não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. O Espírito Santo fez questão de escrever isto acerca do seu e do meu Salvador, antes mesmo dele chegar a este mundo para ser crucificado. Eu achei interessante a colocação do Riley, que diz assim: o Senhor Jesus foi um sofredor voluntário. Ele se ofereceu para sofrer no meu e no seu lugar. Por isso que na folha de trabalho, se você tiver em mãos, veja o que nós escrevemos aqui. Jesus prediz novamente a sua morte e ressurreição. O entregarão aos gentios. Foram os romanos e não os judeus que se encarregaram de crucificar Jesus. Temos as 3 predições que mencionam o mesmo fato. Mateus 16, 21 e agora Mateus 17, 23. Fala sobre a ressurreição de Jesus ao 3º dia. Ao que tudo indica, em nenhuma delas os discípulos tiveram a revelação do fato. Isso também acontece na nossa vida cristã. Pode levar tempo. Você pode repetir em voz alta? Pode levar tempo para algumas coisas serem plenamente reveladas ao meu e ao seu coração. Precisamos de revelação para entender que esta crucificação, esta morte de Jesus, não apenas foi uma atitude voluntária dele, como também necessário ele morrer, ser crucificado e derramar o seu sangue. Ele tinha consciência
diz o comentarista, que ele era o Cordeiro de Deus. Aquela imagem que vimos de Abraão tentando imolar seu próprio filho como oferta, e Deus providenciou um cordeiro para que ele não sacrificasse seu filho Isaque, foi o que Jesus fez por nós. Ele se apresentou como o Cordeiro Santo de Deus. Ele é o Cordeiro Santo. Foi esta as palavras do primo Batista: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele tinha plena consciência de que tudo dependia da sua própria morte. Não foi o acaso. Embora fosse voluntária, Jesus tinha plena consciência do que estava fazendo, do propósito pelo qual ele viria a esta terra. E que sem ela, sem a sua morte, ouça isso, os seus milagres e a sua pregação teriam feito comparativamente nada por este mundo. E que Jesus estava dando avisos claros para onde ele ia. Ao chamar aqueles discípulos, no verso 17, que você leu comigo, de Mateus, diz o texto que Jesus, mais uma vez, estava apontando a direção. Olha, eu vou subir para Jerusalém. Esse é o caminho que eu estou seguindo. E os 12 que estavam com ele há 3 anos, não há 3 dias, não há 3 meses, ainda não estavam entendendo isto. Não lhes havia sido revelado. Agora veja, havia naqueles homens, como eu falei há pouco, fé. Quantos aqui têm fé? Levante bem alto o braço. Havia neles também. Eles tinham fé. Eles largaram tudo para seguir Jesus. Mas interessante, ao mesmo tempo, ou ao mesmo passo que tinham fé, tinham deficiência, debilidade, não enxergavam com os olhos da fé, os olhos espirituais. Eles não viam, não entendiam. Por isso, creio eu que sua mãe, mais próxima dos filhos, fez este pedido a Jesus. Interessante. Sabe a conclusão que o comentarista chega sobre esse trecho da Escritura que estamos estudando nesta manhã? Ouça. Verdadeiramente, a carne milita contra o Espírito em todos os filhos de Deus. Carne, vontade humana. Ela milita na vida dos filhos de Deus. A carne sempre vai procurar ser glorificada antes de ser crucificada. Quando eu li isto, eu parei. Eu fui orar ontem à noite, depois que cheguei da conferência, para me preparar para esta manhã, e o Espírito Santo me lembrou deste livro. Viu? Recomendo que você, se puder ler o autor desta obra. Ele fala sobre todo o Evangelho de Mateus, todo. E eu peguei aqui o comentário dele do capítulo 20. Quando eu li, a carne sempre procura ser glorificada antes de ser crucificada, foram as palavras que ele simplesmente reproduziu, que não foram dele, John Charles Riley, foi de Lutero. Foi Lutero quem disse isto. Aquele que defendeu as 95 teses. A catedral como chama a catedral, Wagner? Você lembra?
Catedral de... Eu já vou lembrar o nome. É um nome aí que eu... enfim, não é o mais importante nesta manhã. Sabe, meus irmãos, quando a gente não entende o fato de Jesus nos atrair naquela cruz, significa que eu e você ainda temos a nossa carne desejando ser exaltada, ser reconhecida, ser valorizada, quando nós deveríamos ter consciência de que Jesus nos levou à cruz para matar eu e você, matar aquilo que muitas vezes nós queremos e desejamos, e experimentarmos a crucificação. Estes dois discípulos, Tiago e João, eles conheciam as Escrituras superficialmente. Jesus é a Escritura, Jesus é a palavra. O Evangelho de João inicia exatamente assim, João capítulo 1, verso número 1. O verbo, a Escritura, a palavra se fez carne, se fez homem, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Estes dois discípulos conheciam muito pouco, andando com a Escritura, andando com a palavra, andando com Jesus, conheciam muito pouco sobre Ele, superficialmente. Eles até tinham propósitos no coração, mas muito pequenos. Eu achei isto de uma valia imensa. E o querido Riley, ele conclui este texto que estamos estudando da seguinte forma: Jesus reprova o pedido daquela mãe, mulher de Zebedeu. A forma como Jesus reprovou foi: não sabeis o que pedis. Agora veja isto, ou melhor, ouça. Eles haviam pedido para participar da recompensa do seu Senhor, porém não haviam considerado que primeiro teriam que ser participantes do sofrimento do seu Senhor. Quer a base bíblica para isso? Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4. Vamos agora para 1 Pedro. Pedro, capítulo 4, versículo 13. Quatro, 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Ou seja, alegre-se cada um de nós por ser coparticipante, participar das mesmas coisas. É isso que está sendo dito pela palavra, coparticipante das mesmas coisas pelas quais sofreu o seu Senhor. Eles queriam, na verdade, estar reconhecidos dentre tantas pessoas e pela mais importante, por Jesus. Mas eles não queriam ser mergulhados, ser batizados no sofrimento. O convite de Jesus para eu e você é um convite ao sofrimento. Você percebe como nós estamos
muito equivocados sobre o que é a igreja. A gente quer o reconhecimento e não o sofrimento. A gente não quer andar nesse caminho do sofrimento. Eu achei isto maravilhoso, o Espírito novamente falar comigo. Eles não compreendiam, os dois discípulos, que só aqueles que levam a cruz é que receberão a coroa. É só quem está disposto a levar a sua cruz. Estou dizendo que a vida cristã é um martírio. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a vida cristã não é para ser vivida na sua plenitude, com alegria, com gozo, com satisfação. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo para eu e você termos consciência de que mais do que tudo que é dado a cada um de nós, por sermos participantes da sua morte e também o seremos da sua ressurreição, faz parte do cristão passar por sofrimentos, por lutas e por dificuldades. Porque esse é o Evangelho. Essas são as boas notícias que Jesus veio trazer quando implantou naqueles dias a igreja dele. Jesus não fez o marketing mentiroso da sua igreja. Venha para mim e pare de sofrer. Esta não é a igreja de Jesus. Eu achei isto, mais uma vez, algo assim significativo para mim, para eu ser lembrado, para eu não me misturar, para eu não me desviar, para eu não achar que agora, porque eu me tornei um cristão, eu vou viver uma vida, eu vou viver a vida de um filho de Deus, que me amou, que se entregou por mim, que morreu por mim, e que tem todo o interesse em ver a minha vida transformada para a glória dele. E ele conclui aqui com a seguinte pergunta: estamos preparados para tomar nossa cruz e seguir a Cristo? Estamos dispostos, ouça isto, estamos dispostos a desistir do mundo por amor de Cristo? Ai, quando eu li isto, será que eu, Valmir, estou disposto a desistir do mundo? O que é desistir do mundo? Dos valores deste mundo, dos interesses deste mundo, dos privilégios deste mundo, do reconhecimento deste mundo. Esta sociedade caótica, mundana, diabólica, só reconhece quem tem, quem possui, não quem abre mão, não quem renuncia. Mas quem quer seguir a Cristo, como diz a Escritura, vai perder para depois ganhar. Perde aqui e ganha na eternidade. Perde aqui e ganha lá. Outra perguntinha que ele faz: estamos dispostos a nos despir do velho homem e nos revestir do novo, a lutar, a trabalhar e correr para alcançarmos o alvo? Será que estamos dispostos a isso, irmãos? A vida cristã é uma vida de trabalho, não é uma vida de braços cruzados. É uma vida de luta, de embate. O que você e eu pensamos quando nos convertemos? Eu vou responder. Eu li o seu pensamento agora, porque foi o meu também. Eu achei que eu iria parar de sofrer.
Eu achei que eu ia ter agora condições de viver uma vida, chega de luta, chega de problema, chega de embate, chega. Agora sim que eu vou viver a minha vida. E aí eu comecei a me deparar com uma outra proposta de vida. Que eu sofro aqui, eu luto aqui, para alcançar o prêmio naquele dia, com você. Amém? Ele diz assim para encerrar o pensamento dele: estamos dispostos a suportar toda a zombaria do mundo e padecer dificuldades por amor à causa de Cristo? Você está disposto, meu irmão, a ser zombado? Ser zombado pela sua família, pessoas que não creem como você crê. Agora você virou um crente. Agora você está indo entregar seu dinheiro lá para aqueles homens que se dizem pastores. Agora você virou um beato ou uma beata. Não sai da igreja. Zombaria. Agora o seu domingo agora não pode fazer outra coisa. É só ir de manhã e à noite, de manhã e à noite. Você não faz nada mais do que isso. Zombaria. Eu nunca contei isso, vou contar hoje. Quando eu me converti, ainda no ramo de caminhões, uma loja que eu tinha, logo meu pai tomou conhecimento e, consequentemente, os meus amigos concorrentes tomaram conhecimento que eu me tornei um crente. Todos os dias, eles vinham no meu escritório e diziam assim: olha, você sabe que eu tive uma ideia, Valmir, e se você quiser, eu topo. Vamos construir uma igreja. Vamos parar de vender caminhão, porque você vai ficar rico e nós vamos ficar muito ricos. Eu ouvia isso todos os dias, por muito tempo. Hoje eu passo lá e eles ainda perguntam para mim: você continua pastor? Porque agora eles sabem que eu sou pastor. Você já ficou rico? É a pergunta que eles fazem, Diego, para mim. Se quiser, eu levo cada um de vocês e apresento para eles. Se você não ouvir isso, eu vou dizer para vocês: olha, eu menti. Agora ouça. Estamos dispostos a suportar a zombaria do mundo e padecer dificuldades por amor da causa de Cristo? Estamos, irmãos. Você e eu estamos. Nós estamos dispostos. Pedimos que Deus nos torne bondosos e santos. E a resposta de Jesus para aquela mãe: você não sabe o que você pediu. Ouça esse comentário que é mais outra bomba atômica. Pedimos que Deus nos torne santos e bondosos. Este é um bom pedido, de fato. Todavia, estamos preparados a ser santificados mediante qualquer processo que o Senhor, em sua sabedoria, nos convoque a passar. Eu quero ser santo. Cantamos aqui hoje que Ele é santo. Declaramos que somos santos. Eu orei aqui: Senhor, obrigado porque o Senhor me fez de mim um santo. O santo veio viver em mim. Foi a minha oração hoje aqui. Mas ouça o comentário. Nós estamos preparados para qualquer processo, ou seja, para me tornar um santo. Não este que a católica ensina, que é você ser ali canonizado. Não é isso. Santo é ter uma vida de santidade, de justiça. Para chegar a este estágio e a esta experiência, haverá um processo. Diga: processo. Fale para o seu irmão: você sabe o que é um processo? Que nós lidamos muito mal com isto. Nós achamos que é instantâneo,
que é assim, ó, no estalar de dedos. É um processo que o Senhor começou a fazer na minha e na sua vida, nos tornar homens e mulheres santos de Deus. Ele está aperfeiçoando isso na minha e na sua vida, em cada um de nós. E para concluir, estamos prontos para ser purificados por meio da aflição. Ai, Jesus. Mais afligido? Tem sido muito bom. Bom no sentido de me amadurecer e de me fazer mais dependente de Deus. Ser pastor de famílias nesta comunidade que estão passando por aflição. Aflição por falta de um emprego. Aflição por terem áreas emocionais, psíquicas em desajustes. Está sendo bom para mim, porque está me tornando um pastor mais quebrantado, mais dependente, mais humilde. Viu? O Senhor sabe como trabalhar na vida de cada um de nós. Na minha, Ele está trabalhando nestes quesitos todos. E eu ouvi isso, estou pronto a ser purificado por meio da aflição. Somos desapegados do mundo mediante privações. Sabe, irmãos? Sabe, meus irmãos? Por vezes esta privação que você está passando, não é porque o Senhor está castigando, não é porque o Senhor está disciplinando, não é porque o Senhor está bravo, não é. O Senhor está moldando eu e você. O Senhor está talhando eu e você. O Senhor está quebrando eu e você. Para reconhecer que nossa maior necessidade é conhecê-lo, é depender dEle, é estar nele, é confiar nele. Esta semana, mais um irmão disse para eu orar, porque corre o risco dele ser desligado da empresa. Mais um. Aí eu fui conferir o meu coração e disse: Senhor, eu não vou culpar o governo, embora o governo tenha muito de participação nisso, mas eu não vou culpar o governo. Senhor, o que é que eu preciso aprender? O que é que eu preciso aprender? E aí o Senhor me levou, como levou você nesses dias, a ouvir a pastora Sueli falar sobre oração. Aí o Senhor disse assim para mim: sabe, moço, você precisa orar mais. Sabe, pastor, você precisa se dedicar mais à oração. Falei com este meu irmão. Falei: olha, te ouvindo com muito respeito. Falei a ele o que eu tenho falado aos demais. Falei ao Hernandes, falei ao Flávio, falei ao meu genro, àqueles que eu estou tomando conhecimento, que estão vivendo este momento de dificuldade. Eu tenho alimentado no coração deles a convicção, a confiança em Deus. E tenho falado sobre dedicarmos à oração. E aí eu vim com um desejo no meu coração que em breve eu devo desafiar os homens desta comunidade. Os homens. A gente se debruçar, talvez uma madrugada toda no altar. No altar. Eu sei que você ora individualmente, e eu também. Mas juntos, vamos separar um tempo, passarmos uma madrugada toda buscando ao Senhor.
ouvir a sua voz. Vocês estão me ouvindo dizer aqui aos domingos sobre ter um plano, termos uma atitude. O Senhor quer trabalhar comigo e com você, ou não? Por isso que Ele nos leva sempre à lembrança da cruz. É lá. O meu e o seu lugar é lá. É lá que nós temos que estar. Por fim, Jesus então usa a resposta dele àquela mãe, dizendo assim: olha, você não sabe o que pediu. Eu nunca tinha lido na Bíblia este versículo que eu vou pedir para você ler comigo hoje. Eclesiastes 5. Eu nunca li. Se li, não me lembro. Eclesiastes 5. Eclesiastes, está na Bíblia. É verdade, é um livro que você quase não lê, mas domingo eu destaquei o Eclesiastes 10:10, né? Se o machado estiver embotado, você precisa redobrar a força, mas se estiver afiado, está com pressa, socorro. Quer logo saber o versículo? Eu estou criando um clima aqui. Eclesiastes 5:2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. A gente precisa tomar cuidado com o que ora, com o que fala, e principalmente com o que pede. Tem algumas palavras e alguns pedidos que nós vamos ouvir o mesmo que aquela mãe de Tiago e João ouviram. Você não sabe o que você pediu. O que é que você quer? Os filhos sentados um à direita e outro à esquerda? Só você. Só você. Então a gente precisa tomar cuidado com o que pede. Eu preciso tomar cuidado. Né, Vanise? A gente é muito hábil. E a gente, às vezes, irmãos. Eu sou um cara falante. Eu, quando vou orar, eu abro a caixa do coração, não é de ferramenta não, e falo. Acho que o Senhor fica, às vezes, com as mãos assim no rosto, dizendo: não posso ouvir isso do Valmir, não é possível. Ele é pastor, mas não é possível que ele está dizendo isso. A gente precisa saber pedir. É Tiago que diz, né? Pedis e pedis maus, pedis para o seu próprio deleite. Então a gente precisa aprender. Estou dizendo que não é para pedir, não vá para o outro extremo. Eu ouvi agora pastor falar que eu não devo abrir mais a minha boca. Então, se você, quando for orar às 18 horas, ficar mudo, eu vou impor as minhas mãos sobre a tua cabeça e vou dizer: espírito da boca mole, venha nele. Ou venha nela. Caminhando para o final. Na folha de trabalho, os 2 cegos que recuperaram a visão, as 3 lições que estão destacadas nesta folha é: Jesus sabe o que precisamos, Ele quer ouvir nossa necessidade através da oração, Ele quer que sejamos específicos, isto fala de motivação correta. E eu quero acrescentar outras 4 lições que eu aprendi ao estudar esse texto nesta noite, ou melhor, na noite passada. Primeiro,
caso desses dois cegos que creram que Jesus poderia devolver a visão, significa que muita fé pode ser encontrada onde às vezes menos esperamos encontrá-la. Ou seja, você às vezes olha a circunstância, crê, diz, mas olha, isso será um milagre. E aí Deus se apresenta com o milagre, porque você creu, como aqueles dois cegos creram. Segundo destaque, a sabedoria que existe em aproveitar cada oportunidade para o bem de cada um de nós. Aqueles dois cegos tinham só uma oportunidade. Jesus, preste atenção nisto, Jesus nunca mais voltou àquela cidade de Jericó. Só foi uma vez. Se aqueles cegos deixassem a oportunidade passar, eles teriam morrido cegos. Terceiro, o valor do esforço e da perseverança na busca de Cristo. Olha, até os discípulos disseram: para de incomodar o mestre aí, rapaz. Você está falando muito alto. Você imagina? Você imagina a cena. Pastor Wagner aqui hoje à noite pregando, cheio do Espírito Santo, comunicando as verdades para o meu e para o seu coração, e tem alguém sentado e começa a dizer: pastor, peça para Jesus intervir na minha vida. E o pastor Wagner, só um minutinho, e continua pregando. Daqui a pouco: pastor Wagner, eu estou implorando, ore agora para Jesus intervir na minha vida. E se o pastor Wagner, que é cheio do Espírito Santo, não for sensível e atender, talvez seja a oportunidade. Estou usando uma cena inusitada para você entender que a gente não pode perder as oportunidades. Quantas vezes você é convidado, e eu também: olha, saia do seu lugar, vem aqui à frente, vamos orar. E aí você diz assim: todo domingo ele faz a gente sair do lugar e vir à frente. Mas pode ser aquela noite, pode ser aquela ocasião que o Senhor quer devolver algo a você. Quarto e último, Senhor, como encerramos a ministração de adoração nesta manhã, falando sobre um Jesus cheio da graça, Ele tem graça mesmo para aqueles que o buscam. Todas as vezes que nós formos a Ele, Ele de maneira alguma lançará eu e você fora. De maneira alguma Ele vai deixar eu e você sem uma palavra e sem uma resposta. Amém? Você pode fechar sua Bíblia, você pode colocá-la sobre o assento, e você pode ficar de pé um instantinho comigo. Tome as mãos do seu irmão, segure as mãos dele e dela. Diga assim comigo: Pai, creio que o que eu estou vivendo, creio que o momento que eu estou passando é para aperfeiçoar, para eu ser lembrado do lugar aonde o Senhor triunfou. E não foi outro lugar senão aquela cruz. É lá que eu me identifico, aonde eu morro diariamente para as minhas vontades, para os meus anseios. E é lá que o Senhor me mostra
toda a tua grandeza. É lá que o Senhor me reveste, me fortalece e me anima. Por isto, Senhor, muito obrigado pela tua cruz, que se tornou a minha cruz, e que nesta manhã eu ouvi como o Senhor quer me ensinar em tantas áreas, para que eu cresça e desenvolva uma vida cristã alinhada com o teu coração. Sustenta-me e sustenta o meu irmão. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor nessa manhã?